Uma boa tarde e a paz do Senhor Jesus a você, internauta, que está conosco nesta tarde de sábado, para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, para podermos receber um pouco mais de alimento. É com muito orgulho e agradecimento que eu agradeço a você que está conosco nesta tarde. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, venha te dar sabedoria, venha te dar condições de poder servir melhor na casa de Deus, através dos ensinamentos, através da palavra de Deus. Nós estamos aqui nesta tarde de sábado, diretamente da igreja AD Alvorada, Assembleia de Deus do Alvorada, no Jardim Alvorada, na cidade de Santo André, na direção do nosso pastor Washington, que nos confiou esta oportunidade de poder ensinar os irmãos neste estudo de hoje. Louvo a Deus por cada um, louvo a Deus pela sua presença em nossa vida e que o Senhor venha abençoar ele nesta tarde, a vocês, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aqui, vamos dar início à nossa revista, a revista Betel Dominical, que é a revista que nós transmitimos, que nos dá a lição para poder transmitir a você o ensinamento, a palavra de Deus. A revista desse trimestre, nós estamos começando agora o trimestre, já faz 3 semanas, esta é a 4ª lição, então nós vamos começar a aprender, e essa revista é bastante interessante, porque ela nos fala sobre a importância da igreja local, a sua essência e a sua missão aqui na Terra, né? Muitas vezes nós não entendemos o que é isso. Uma igreja é apenas um local para eu adorar a Deus, ou para eu ir para participar lá do culto, né? A igreja é algo simples? Não, não é algo simples. A igreja tem um ponto fundamental e importante na Terra. É através da igreja constituída por Cristo que nós recebemos ali muitos ensinamentos, que nós recebemos a graça e que nós recebemos o apoio físico e espiritual para crescer no conhecimento e na graça do Senhor e na sua palavra. E essa revista nos traz esse ensinamento, esse trimestre. Se você não perder nenhuma lição, você vai aprender muitas coisas da importância da igreja aqui na Terra, física, a igreja física. E hoje na lição 4, ela nos traz a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local, a importância de pertencer a uma igreja local. É algo interessante, né, isso daqui, e nós vamos estudar um pouco mais nesta tarde. O texto áureo nos diz assim, em Atos 2:47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Ou seja, Cristo, Deus, trazia as pessoas para a igreja e ali se acrescentava a eles, a um corpo, a como se pode dizer, uma união de pessoas. Havia uma essência ali que era transmitida àquelas pessoas que chegavam. E através dessa essência, desse evangelho, desse amor cristão, as pessoas entravam e se constituíam como membros e partes daquele corpo de Cristo que é a igreja física. A verdade prática aplicada nos diz assim: cada membro do corpo de Cristo encontra na vivência comunitária cristã o necessário desenvolvimento e amadurecimento em Cristo. Ou seja, o texto está nos dizendo que quando nós entramos e participamos daquela união, aquela formação de pessoas, nós recebemos o desenvolvimento e o amadurecimento em Cristo. Nós somos capacitados, nós somos fortalecidos na palavra de Deus, porque na união ali nós sentimos a graça, nós sentimos o poder de Deus. Ali nós participamos do culto, nós participamos da oração, nós participamos do louvor, nós participamos da palavra, nós participamos da fortalecimento e nós participamos da presença de Deus que se faz presente em todo o culto. Assim seja louvado a Deus através de nossas vidas. Por isso eram inclusos.
e fortalecidos e desenvolvidos no amadurecimento em Cristo. Nós temos no tópico 1, nos diz assim: membro da igreja, identidade de cristão. Há três pontos importantes que nós temos que destacar aqui. O primeiro dele é a identidade cristã, a identidade do servo dentro da igreja. O segundo é estar sobre a bênção, é participar da bênção e receber a bênção. E o terceiro ponto é estar sobre uma liderança espiritual, estar sobre uma pessoa que ore e interceda por nós. Vamos estudar o ponto 1, que nos diz: as pessoas que se convertiam eram acrescentadas à igreja. Como nós já vimos em Atos 2,47, todos aqueles que se convertiam, eles eram levados e incluídos num corpo cristão, numa união de pessoas. Tá? As pessoas que se convertiam eram acrescentadas a uma comunidade cristã. Diante do sacrifício de Jesus, ele estabeleceu a igreja física na terra. Ele é composta por cristãos salvos para representá-lo, glorificá-lo e proclamar o evangelho. Ou seja, a igreja ela tem um ministério, ela tem uma missão na terra. E dentro da igreja há os cristãos. E os cristãos compõem esta missão. E esta missão era para representar a Cristo, era para glorificar a Cristo e é para proclamar o evangelho de Cristo. Essa é a missão da igreja na terra. E dessa missão participamos nós. A igreja é o templo, é a casa, é as paredes. Mas o que compõe a igreja são as pessoas que estão dentro dela fisicamente. E essas pessoas que estão dentro dela fisicamente que transmitem essa missão aos salvos, àqueles que são acrescentados dentro da igreja. Em Atos, notamos que após as pessoas se converterem ao Evangelho, eles eram incluídos a uma comunidade cristã para expressar o verdadeiro cristianismo, ou para aprender o verdadeiro cristianismo, ou para participar do verdadeiro cristianismo. Ou seja, todos nós que nos convertemos a Cristo, nós temos que participar de uma igreja. Nós temos que fazer parte de um corpo. Não há aquele negócio de dizer, eu me converti, mas eu vou adorar a Deus na minha casa. Isso aí não existe. Não tem essa mensagem na palavra de Deus. A palavra de Deus não diz que você deve adorar a Deus na sua casa ou no seu trabalho, assim. Não que não vá à igreja, que não precisa ir à igreja. Você tem que ir à igreja, você tem que fazer parte de um corpo para poder se desenvolver o seu ministério, se desenvolver a sua vida cristã. Então, você é apresentado a uma igreja. Podemos ver essa situação confirmada no livro de Atos, onde o apóstolo Paulo, ao endereçar suas cartas, ele enviava a uma determinada comunidade, como por exemplo a igreja de Corinto, a igreja de Efésio, a igreja de Roma. Quando Paulo estava em cárcere, ele fazia as suas cartas, ele escrevia a sua carta e endereçava a uma comunidade, ou seja, a uma igreja. Ele não endereçava a sua carta a uma pessoa, a um cristão que estava adorando a Deus em um canto, ou adorando a Deus em uma casa. Não, ele endereçava as suas cartas a uma comunidade, uma formação de pessoas. E essa carta, ela era lida ali entre os irmãos, entre todos eles, e todos eles adoravam a Deus pela oportunidade de ouvir as palavras e aprender um pouco. Havia necessidade de fazer parte da igreja como hoje existe. Não há como representar, glorificar e proclamar o Evangelho sem estar inserido em uma igreja física com cristãos unidos e Cristo entre si. Há necessidade. Nós temos que entender que a dificuldade, sim, para se relacionar entre pessoas, algumas são mais difíceis, outras são mais fáceis, outras conversam mais, outras não conversam nada. Então há uma dificuldade, mas é necessário, é obrigatório que o cristão, ao se converter, ele seja apresentado e incluído numa igreja.
Dependendo da sua dificuldade, dependendo da sua situação física ou financeira ou saúde, não interessa. Você tem que estar na igreja e adorar a Deus. Você tem que estar na igreja e se envolver com os demais cristãos. E se envolver com as demais pessoas. Essa é a vontade de Cristo, que nós vivamos em união, como diz o Salmo, que nós vivamos em união, juntos, ali, em uma só oração, em um só louvor, em uma só adoração ao Cristo, que é o Rei de todas as coisas. Por isso nós estamos aqui para louvar e engrandecer a Deus. Então as pessoas que se convertiam eram apresentadas a uma comunidade cristã. E dentro dessa comunidade se desenvolvia o seu ministério, os seus dons. É obrigatório, é necessário que você esteja incluído numa igreja. É a mesma coisa de nós falarmos, onde você nasceu? Aí você vai dizer, eu nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Você tem uma nacionalidade no país Brasil, né? É assim que você se determina de onde você faz parte. Eu faço parte, eu nasci em São Paulo, no estado de São Paulo, no país Brasil. Então aqui nós estamos a nossa nacionalidade. Imagina você estar convertido, estar salvo, e a pessoa vai dizer para você, de que igreja você é? Aí você vai falar, eu adoro a Deus na minha casa. É diferente, é complicado, não existe isso. Você tem que estar falando como eu falei aqui no início. Eu adoro a Deus aqui na igreja Alvorada, do Jardim Alvorada, sob a liderança do nosso pastor Washington. Então você tem que ter uma identidade, você tem que ter uma comunidade para você participar e poder determinar a sua nacionalidade, de que igreja você pertence. Amém? Isso é importante para a vida de um novo convertido. Expressar a fé. Ponto 1.2. O segundo ponto importante de fazermos parte de uma igreja local é o ponto de podermos expressar a fé. Em qualquer lugar do mundo, ser crente é sinônimo de ser ligado a um corpo local. Através do participar de uma igreja, podemos expressar nossa fé. Em Atos 2,44, todos os que criam estavam juntos, unidos em uma só oração e em um só propósito. Então, quando você se converte e começa a fazer parte de uma comunidade cristã, de uma igreja local, você começa a expressar a sua fé. Você começa a mostrar os seus testemunhos, a mostrar a sua fé, a sua oração em prática. Você começa a determinar os seus dons, a mostrar os seus dons. Então a necessidade de você participar de uma igreja local é que você, na oração, você vai entender o que é expressar a fé. Num louvor, você vai entender o que é expressar uma fé. Então você tem que participar dessa igreja para que, segundo você esteja no local, para que você esteja na igreja local. E esse ponto importante de expressar a fé é importante para fortalecimento, principalmente de outros irmãos que estão chegando, que estão precisando de uma ajuda sua, localmente. Somente fazendo parte do corpo que podemos expressar nossa fé. Somente fazendo parte do corpo que nós podemos expressar nossa fé. Testemunhar e fazer outras coisas. Orando, jejuando e louvando. Não há base bíblica para vivermos a fé de maneira isolada ou fechada em si próprio, né? Atos 1,14 diz, todos estes esperaram unanimemente, todos estes perseveraram unanimemente em oração. Ou seja, você não tem condições de expressar a sua fé isolado, somente você. Não tem como fazer isso. Você tem que estar envolvido numa comunidade. Você tem que estar envolvido no meio, no centro das pessoas. Somente assim você consegue expressar a sua fé. Então é importante que você esteja expressando a sua fé relacionado, incluído numa igreja, numa comunidade cristã. O ponto 1.3 é a necessidade do comprometimento.
Em razões de problemas e dificuldades de comunhão com pessoas, muitos decidem servir e adorar a Deus em casa. Isto é um problema grave na vida de um cristão que decide por esta alternativa, pois adorar, servir e proclamar sua fé dentro de sua casa determina com a morte, termina com a morte espiritual e até mesmo se desviando da fé. A necessidade de estar ligado a um corpo é obrigatório na vida de um cristão. Não há qualquer membro do corpo que trabalhe sozinho. O cristão precisa estar comprometido a um grupo de discípulos para poder ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Não tem como você adorar a Deus na sua casa. Você vai morrer espiritualmente, você vai ficar fraco espiritualmente. Não tem em casa nós podemos orar, nós podemos louvar, nós podemos estar na presença de Deus, certamente, como podemos estar no ônibus, como podemos estar no trabalho, como podemos estar na rua adorando, louvando a Deus, meditando na palavra. Podemos sim estar por aí, mas o importante é o comprometimento de você estar ligado à igreja local. Não há outra condição de você servir a Deus independentemente, sozinho e isolado. Você vai morrer espiritualmente. A sua fé vai se enfraquecer. As suas orações vão ficar sem contexto. Então você tem que estar sempre ligado a um grupo, a uma comunidade, porque na igreja nós aprendemos a orar. É na igreja que nós recebemos renovo para a nossa vida. É na igreja que nós somos transformados e capacitados. É na igreja que nós sentimos a presença de Deus fortemente. Todas as vezes que nós chegamos na igreja fraco, você pode notar, você vai sair forte, você vai sair renovado. Então, o comprometimento de você estar na igreja é importante. Nós podemos notar que Jesus, ele nunca trabalhou sozinho. Jesus, ele passou pela terra. E a primeira coisa, quando ele se batizou, ele foi chamar os discípulos. Ele começou a chamar um, a outra, e ele teve os discípulos para trabalhar com ele, e estar com ele, e aprendendo com ele. Essa é a nossa razão. Nós temos que viver em união. A pessoa, se Cristo fizesse tudo sozinho, se Cristo passasse aqui na terra e não fizesse discípulos, não ensinasse outros, não estivesse com outros, o que seríamos de nós hoje? Jesus não teria criado um grupo, criado os discípulos para seguir e ministrar e fazer a diferença na terra. Assim é você. Tem que estar na igreja para poder fazer a diferença na terra. Ensinar, aprender e ensinar os outros. A palavra de Deus nos diz que Jesus disse que quando ele subiu aos céus, ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e depois ides e pregai o evangelho a toda criatura da terra. Então, isso quer nos dizer que nós temos que ficar na igreja, até sermos revestidos de poder e sabedoria, e depois nós saímos para pregar e ministrar o evangelho, mas sempre estando ligado a uma comunidade. É importante você estar ligado a uma comunidade sempre. Amém? Então nós aprendemos esses 3 pontos importantes para nos desenvolver a capacidade, que é a identidade. Você está ligado para ter uma nacionalidade na igreja, estar sobre a bênção e aprender tudo mais de Deus. Amém? O ponto 2 vai nos falar, está sobre a bênção. Está sobre a bênção. A promessa de Cristo foi que edificaria sua igreja sobre si mesmo e nada poderia detê-la, nem mesmo o inferno. Consequentemente, todos que são inclusos na igreja fazem parte desta bênção totalmente. Quando a igreja prospera e é abençoada de uma forma geral, todos os que estão incluídos nela são abençoados como um só corpo. Esse corpo é o corpo de Cristo, no qual temos que fazer parte. Está sobre a bênção. Imagine você. Você trabalha numa empresa. E a empresa, o departamento ali foi... O departamento foi elogiado. O departamento foi falado que aquele era o melhor departamento da empresa.
Se você está em outro departamento, você não vai participar da bênção daquele departamento que foi elogiado, que foi promovido como o melhor departamento da empresa. Não é assim? Mas se você faz parte daquele departamento, o que vai acontecer? Na hora que aquele departamento é elogiado, é falado que ele é o melhor departamento da empresa, você estará incluído nessa bênção. Da mesma forma é a igreja. Se você não fizer parte do corpo de Cristo, você não ganha, você não recebe a bênção, você não recebe o privilégio de estar participando daquela bênção. Então é importante que você esteja incluído dentro da igreja para que você seja abençoado. E nós podemos ver aqui no ponto 2.1 que a igreja é defendida por Cristo. Cristo, ele é o cabeça. E como cabeça, ele defende o seu corpo. Ele defende a sua nação. Nós podemos notar lá em Atos, quando Paulo perseguia a igreja, perseguia o povo de Deus, Cristo chegou para ele e disse para ele: por que me persegue? Paulo não perseguia Cristo, Paulo não perseguia Deus, Paulo perseguia a igreja. E a igreja era aquelas pessoas que estavam ali, naquele momento. Mas quando Cristo chega diante de Paulo, ele diz: por que me persegue? Ou seja, Cristo, ele defende a sua igreja como ele mesmo. Ele é a igreja, ele é o cabeça. E através da cabeça ele tem que defender o seu corpo, que somos nós. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja local. Então ele sempre vai nos defender. Todo aquele que é contra a igreja é contra Cristo. Todo aquele que é contra o ministério na terra é contra Cristo. Então Cristo vai tratar com ele diretamente. Ele vai te defender grandemente, porque você faz parte deste corpo. E o privilégio privilégio e recebemos o privilégio e bênção. Ao fazermos parte de uma família, nos tornamos unidos com ele nas lutas e vitórias. Assim que quando essa família cresce em saúde, paz, alegria, até mesmo prospera, nós crescemos com ele. E da mesma forma, se a família perde, nós perdemos com ela. Ao fazermos parte de uma igreja, não é diferente, pois fazemos parte de um corpo unido, com outros irmãos em Cristo. Então, se essa igreja cresce, os fiéis crescem. Se essa igreja perde, os fiéis perdem. Quando honrados, seremos honrados juntos. Todos os membros se regozijam juntos. O privilégio de estar ligado é que temos a bênção da vitória. Na batalha não estaremos sozinhos. Regozijamos e lutamos juntos. Ou seja, quando nós participamos, nós nunca vamos estar só. Ou seja, quando nós participamos, nós vamos estar sempre ao lado de uma pessoa, sempre ao lado de um grupo. Ou seja, se esse grupo cresce, nós crescemos juntos. Se esse grupo perde, nós perdemos junto. Então, todas as formas que nós estamos ligados é sempre de ganhar, é sempre de subir, é sempre de prosperar, é sempre de adorar. E quando a igreja cresce, nós crescemos com a igreja. Nós somos honrados com a igreja. Não é só a igreja que é honrada, até a igreja física, a igreja bloco, não. Os membros da igreja são honrados. Lá na igreja nós sempre falamos em reuniões que nós somos como a igreja, a Assembleia de Deus Alvorada é como a igreja que cria oportunidades, que cria facilidades. Ou seja, tudo aquilo que nós formamos, que nós desenvolvemos ali, outras igrejas do mesmo campo copiam, porque é algo bom. Então eles olham para a igreja do Alvorada e dizem: a igreja do Alvorada é uma igreja boa, porque desenvolve estratégias, desenvolve crescimento, e todas as outras acompanham a igreja do Alvorada. Por isso é importante. E nós que fazemos parte da igreja do Alvorada, somos destacados pela capacidade, pelo crescimento, porque a igreja cresce, nós crescemos também. Por isso é importante nós participarmos do privilégio dessa bênção. E estar ligado à igreja, uma igreja boa, uma igreja que cresce, é estar ligado a uma bênção e um privilégio muito grande.
O perigo de profanar, 2.3, o período de profanar a igreja. Isso é perigoso. Profanar a igreja é ir contra Cristo, pois a igreja é o corpo de Cristo na terra. É manchar e ofender a pessoa de Cristo. Em 1 Coríntios 4:5, Paulo usa o termo, seja entregue a Satanás. Palavras dirigidas a uma pessoa que pecou, desonrou a imagem da igreja e não se arrependeu, seguindo sua vida comum. Muito cuidado. Eu não preciso nem falar muito sobre isso daqui, né? Tá bem claro, bem explícito que é perigoso profanar a igreja, falar mal da igreja. Muito cuidado como se dirige a igreja, corpo de Cristo. Amém? Em resumo, nós dissemos que quem dá vida é Deus, mas quem cuida é a família. Deus dá a vida, mas quem cuida é a família. Quem salva é Cristo, mas quem cuida é a igreja. Valorizamos, portanto, nossa privilegiada posição de fazermos parte do corpo de Cristo, igreja física. Perseguir a igreja é perseguir a Cristo, e ele defenderá ela contra tudo e todos. Amém? É muito importante esse ponto. Essa revista ela é bastante interessante, porque ela nos abre a mente. Nós muitas vezes estamos fazendo as coisas e não estamos notando que podemos fazer um mal, ou estamos fazendo algo errado, profanando a igreja, profanando o ministério, o corpo de Cristo, ou estamos participando de forma errada. E essa lição é bastante interessante porque ela nos dá um entendimento do que é a igreja local, do que é o corpo de Cristo aqui na terra, né? Como que nós devemos fazer parte dele, como que nós devemos fazer, participar desta bênção, participar do corpo de Cristo. 3.2. Descobrindo dons e ministérios. Descobrindo dons e ministério. Ponto 3. Sobre a liderança espiritual. Líder espiritual, principal ministério é orar e pregar. Era conhecida como intercessão e tinha a finalidade de abençoar e proteger os cristãos. Toda igreja tem um líder espiritual. Toda igreja tem um pastor, tem um membro ali que comanda aquela igreja. É a mesma coisa se nós falarmos um pastor de ovelha, né? A ovelha nunca está dispersa no pasto, sempre tem um pastor perto para defender e está ali olhando o que elas estão fazendo. Desta mesma forma, toda a igreja tem um líder espiritual. No meu caso, o nosso líder espiritual é o nosso pastor Washington, que sempre está nos instruindo, nos ajudando, nos dando conhecimento, nos transmitindo sabedoria e orando e pregando para nós. Ele está à frente da obra, ele está controlando ali a igreja, ele está ali instruindo a igreja pelo caminho que pode andar. Então toda a igreja tem um líder espiritual, E esse líder, o propósito dele, o ministério dele é orar e pregar para a igreja, instruir a igreja no caminho em que deve andar, ensinar a igreja, fortalecer a igreja através da palavra de Cristo. Amém? Intercessão pela igreja. Um pastor de ovelha tem o dever de proteger e cuidar de seu rebanho contra todo mal e ensinando elas a andar no caminho sem perigo. Da mesma forma, o líder espiritual atua no âmbito espiritual. Ou seja, através da oração, ele intercede pela igreja, rogando por proteção do mal e pregando, ensinando a andar no caminho da palavra e comunhão com Cristo, fortalecendo em todos os sentidos da vida. Portanto, ser membro de uma igreja é estar debaixo da oração e liderança espiritual deste líder. Deus tem compromisso com essa liderança, com o trabalho que realizam e principalmente em entender suas orações. É basicamente o que eu acabei de dizer. Toda igreja tem um líder espiritual e você tem que estar debaixo de um líder espiritual. E esse líder espiritual, ele está na igreja. Se você não está na igreja, você não está debaixo de um líder espiritual. Como é que você vai receber uma proteção, um ensinamento, se você não estiver participando
de uma igreja local, se você estiver incluído no corpo de Cristo. Tá? Então, corra para a igreja, procure um líder, aceite, esteja ali adorando a Deus sob uma proteção espiritual de um líder que estará orando e pregando para você. 3.2. Descobrir dons e ministério. Uns foram chamados para apóstolo, outros para presbíteros, outros para levitas, outros para servir, outros para pastorear, e outros para interceder, e outros para muitas outras coisas. Todos foram chamados para um propósito dentro da igreja. Qual é o seu propósito? Qual foi o seu chamado? Só podemos descobrir isso se nós estivermos incluídos numa igreja. Logo que eu me converti, eu entrava na igreja e eu ficava olhando aqueles irmãos pregando, aquela eloquência, aquela palavra bonita, e eu achava aquilo interessante. E eu perguntava, uau, que tremendo, como que ele pode? Muitos não sabiam nem falar, muitos não sabiam se expressar, mas eles pregavam de uma forma que envolvia a gente. Então, através daquilo, eu entendi que eu gostaria de fazer o mesmo que eles. Eu gostaria de pregar igual a eles. Então, ali eu descobri meu dom espiritual. Ali eu descobri o meu chamado. E é participando da igreja que nós entendemos essas coisas e compreendemos o nosso dom, o nosso chamado em Cristo. Eu costumo dizer que ninguém foi chamado para estar ocupando um lugar na igreja somente. Ninguém foi chamado para esquentar banco. Exatamente assim. Então, qual é o seu chamado? Se você só vai descobrir isso se você estiver dentro da igreja, participando da comunhão e união com os outros irmãos e do corpo de Cristo. Amém? Então, vamos para a igreja. Ponto 3.3. Cristão maduro na fé ajuda quem está iniciando. Imagine você servindo a Deus na sua casa. Como alcançaria e ajudaria outros irmãos novos na fé? Ou como você seria alcançado se não houvesse alguém para te evangelizar? Temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que serviam e ajudavam os experientes e terminaram sendo influenciados por eles e seguirem servindo a Cristo como sucessores, pois estavam conectados ao corpo. Como, por exemplo, Eliseu servia a Elias, Timóteo, que serviu a Paulo, os apóstolos que serviam a Jesus e sucederam ele na fé. Então, imagine você, como que você foi alcançado? Como que você foi levado a aceitar Jesus? Participando, provavelmente você teve uma pessoa que te levou à igreja e lá você aceitou a Jesus. Ou você mesmo, pelas suas pernas, foi lá, já cansado da sua vida, foi lá e aceitou Jesus. Essas são algumas formas de como nós nos convertemos. Mas é importante que nós estejamos ligados a uma igreja, porque através da igreja nós podemos ajudar outras pessoas. Podemos levar o evangelho a outras pessoas. Receber um irmão, ou através do seu testemunho, você levar uma pessoa para a igreja, né? Então você, como um crente experiente, você pode ajudar aqueles que não têm muita experiência, a fortalecê-los, a dar-lhe força, a caminhar com ele, a ajudá-los nessa caminhada. Então é importante que você esteja na igreja, participando do corpo de Cristo, para que você possa ajudar outras pessoas em suas necessidades. Como, por exemplo, aqui nós vemos que Eliseu, ele servia Elias, ele caminhava com Elias por todo lado, onde Elias ia, ele estava junto, e Elias dizia para ele, olha, faça, porque o Senhor vai me tomar hoje. Ele falou, não, diga que eu estarei com você até o último minuto. E ali, quando Elias foi levado aos céus, Eliseu recebeu ali a unção, os dons de Elias. E ele foi capacitado em muitas coisas, e fez milagres e prodígios como Elias fez. Então é importante que você ande com os irmãos mais experientes, ou que você, como experiência, ande com os irmãos mais fracos para ajudá-los no fortalecimento da sua fé. Amém? Então, essa é a palavra de hoje. Esse é o livro que nós estudamos hoje.
Vamos entender essa coisa. É importante que nós estejamos ligados ao corpo de Cristo. O texto, a importância de pertencer e ser membro de uma igreja local. É importante. Não existe esse negócio, eu vou adorar a Cristo a casa. Eu não gosto de ficar no meio de pessoas, eu não gosto de participar de grupo de pessoas. Você vai chegar no céu. Se você chegar no céu e lá tiver todos os irmãos adorando, como que vai ser? Você vai ficar isolado num cantinho, sozinho, e os irmãos adorando no outro lado? Não existe isso. Você tem que estar ligado. Você tem que estar dentro do corpo de Cristo. Participar na terra, vai participar no céu. Vai estar ligado entre terra e céu. Você tem que estar dentro do corpo de Cristo. Amém? Que Deus possa te abençoar e que Deus possa te conceder muita graça. Esteja na igreja, louvando e adorando a Deus e participando da comunhão e da graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida.